Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Por falar em aluno, eu lembro da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Para você que está sempre entrando no canal, está entrando mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez, que bom ter você conosco. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar, de comentar, fique até o final desse vídeo, pois é muito importante, tá bom? Para você que está entrando também a primeira vez, muito bem-vindo, esse canal também pode ser seu, basta você se inscrever, deixar o seu like, ativa também o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que a gente colocar aqui no canal. E quando você faz isso, você ajuda bastante o canal, porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes, então o YouTube abre um acesso maior de visualizações pra gente, tá bom? Também comente, mesmo que a sua opinião seja diferente, é muito importante, tá bom? E compartilhe esse vídeo com alguém, joga no grupo da sua igreja, manda para os amigos, porque afinal nós vamos para a nossa Escola Bíblica Dominical, chegamos na nossa última lição da EBD desse trimestre, o segundo trimestre de 2024, da classe dos adultos da CPAD, a lição de número 13, tá? Chegamos nessa última lição dessa carreira que nos está proposta. Foi um trimestre bastante edificante, foi um trimestre onde eu agradeço a Deus de coração por poder estar com você, você que assistiu todas as lições, desde a primeira, deixe no comentário, fale com a gente, vamos conversar, vamos dialogar. Que bom ter esse privilégio. Essa lição de número 13 está prevista para ser ministrada no dia 30 de junho de 2024. Lembrando a você que a gente tem sempre aqui as lições com uma semana de antecedência. Eu sou Jonathan Cadiz, sou da Assembleia de Deus Ministério Boa Esperança, aqui no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo, pastor Rodrigo Moreira Lima, igreja presidida pelo pastor Emanuel Silva. Somos convencionados a CGADB, nossa sede fica em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Se você conhece, comenta aqui também, tá bom? Nessa igreja, pela graça e misericórdia, eu sirvo como diácono, sou professor da Escola Bíblica Dominical e pregador do Evangelho. Queridos, a lição de número 13 tem por tema a cidade celestial. Vai na descrição porque já tem um link, você sabe, da nova revista. E no final desse vídeo nós vamos apresentar para você que não conhece o comentarista do novo trimestre, tá bom? E junto, claro, sempre vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses que nós temos um prêmio de uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo usa a metáfora de um atletismo nesse mesmo texto de Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, a soberana vocação era no atletismo quando o árbitro chamava o vencedor para o alto do pódio para receber o prêmio. Então Paulo mostra que existe uma esperança, existe um foco, um alvo, um objetivo percorrido pelo atleta, que no caso essa metáfora, ela discorre sobre a nossa vida cristã aqui na Terra. Estamos em uma carreira, Hebreus 12, versículo 1. Corramos a carreira ou a corrida que nos está proposta. Então todo esse trimestre ele foi voltado para nos mostrar que alcançaremos um objetivo na nossa carreira cristã, na nossa corrida cristã. Esse objetivo se iniciou no novo nascimento e durante essa caminhada nos deparamos também com muitos obstáculos e também com muita graça de Deus para auxiliar-nos. Então, quando nós discorremos todo esse trimestre, nós vemos que isso começou no início da caminhada, na primeira lição, aonde nós recebemos o novo nascimento, a regeneração. E a lição 2 que falou sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, todos que adentraram nessa porta estreita foram regenerados para o início dessa caminhada que tem como alvo o céu, que foi a lição 3, o nosso destino. A lição 4, então, nos mostrou como se conduzir nessa caminhada. E a lição de número 5 nos mostrou que nós temos inimigos nessa caminhada. E falou sobre o diabo, falou sobre o mundo e falou sobre a carne. Mas, na lição 6, nós vimos que nós temos armas espirituais para enfrentar esses inimigos, esses obstáculos durante essa caminhada. E a lição 7 nos mostrou o perigo da murmuração, fazendo um paralelo do povo no Êxodo,
Paulo diz que a murmuração nos impediu de chegar à terra prometida e pode nos impedir de chegar no final da nossa caminhada. E a lição 8, confessando e abandonando o pecado, ou seja, no meio desse percurso não é o ideal, mas às vezes pode ocorrer uma queda. E quando há essa queda, ela precisa ser confessada e abandonada. A lição 9 mostrou a resistência à tentação durante a caminhada. A lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade, mostrou como nós somos santificados, A santificação como um processo contínuo. E na lição de hoje nós vamos ver a santificação em sua plenitude com a glorificação. A lição 11 nos mostrou a realidade bíblica do inferno. O inferno é real, é uma realidade e é o destino final dos ímpios. Na lição 12 nós vemos que para nós não, para nós há uma esperança. E essa esperança transcende essa vida presente, ela está no futuro, ela é uma promessa eterna que nós temos e nós vamos ver hoje, na lição 13, a realização dessa esperança, que é a cidade celestial. Essa lição tem por objetivo conceituar o paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse, e também conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Para isso temos como texto áureo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidadania está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perceba que esse mais é Paulo dizendo, entretanto. Paulo ele está conscientizando os crentes de Filipos, que estavam recebendo falsos ensinamentos hereges, terrenos. E Filipos era uma colônia romana, e os moradores de Filipos, eles se orgulhavam muito de ser cidadãos de uma colônia romana. Então Paulo mostra que a nossa colônia está nos céus. Paulo mostra que o nosso objetivo, o nosso foco, a nossa esperança não é terreno. O nosso alvo é a eternidade. Essa é a nossa esperança. E quando Paulo fala de pátria, na verdade, Paulo está afirmando aqui que nós na terra já nos comportamos como cidadãos de outra pátria, tá bom? Então, como Pedro diz, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós somos de outra pátria. A verdade prática diz que a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento, na lição 1ª. E se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Não deixe de ler a leitura diária, tá bom? Leia e faça com que seus alunos a cada dia leiam a leitura diária. Uma coisa muito importante para você que é professor ou superintendente é você ter um grupo de EBD. Se você não tem na sua igreja ainda, monte um grupo da EBD e coloque todo dia a leitura diária. Para isso, vai na descrição que tem um link do nosso grupo no WhatsApp, Manual da EBD, onde nós colocamos todos os dias a leitura diária, assim como qualquer dinâmica, subsídio e reforço para a sua aula. E você pode fazer uma coisa interessante, é você escolher um aluno por dia para estar falando sobre a leitura diária. A leitura diária são pérolas que você tem para a lição, tá bom? Então vamos ver a leitura bíblica em classe, que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 ao 14, e também Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse, capítulo 21. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações.
e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Eu não vou falar muito hoje sobre a leitura bíblica em classe, porque a leitura bíblica em classe ela vai ser bem explanada no tópico 2, tá? Onde nós vamos falar do estado perfeito à luz de Apocalipse. Então nós vamos ver o rio da água da vida, a árvore, né, que é descrita em Apocalipse 22, também a vida sem males, Apocalipse 22 também. E aí vamos falar bastante então sobre Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Então, eu não vou aqui discorrer muito a leitura bíblica em classe, porque nós já vamos trabalhar bastante ela no meio da lição. Então, a nossa introdução diz que os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Mas, como eu disse, 1 Pedro 2,11, aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver a eternidade com o Pai, em nossa pátria celestial, conforme Filipenses 3,20, que é o nosso textual. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e, como as Escrituras ensinam, como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda no final da jornada cristã. Portanto, a lição está focada no estado eterno. Então, cuidado para você não se perder na sua aula, né? Porque essa aula deve ter bastante pergunta, porque é um tema muito pouco abordado, é um tema que se tem muita curiosidade e que as pessoas têm um conceito muito errado sobre o estado eterno. Então, cuidado para você não falar muito, ou até que você evite arrebatamento, tribunal de Cristo, grande tribulação, por ser uma lição escatológica. Cuidado para você não cair no erro de falar muito de escatologia fugindo do foco. O foco dessa lição é o estado eterno. Então foque no estado eterno, tá? Claro, deixe os alunos perguntar, faça os seus alunos perguntar, tá? Não seja um professor ditatorial, onde só você fala, só você lê, só você explica. Não deixe os seus alunos participar. Porém, cuidado para não fugir muito do tema principal, do tema central. E o tema central aqui é a eternidade. Quando nós vamos estudando sobre a eternidade, nós vemos que é diferente de arrebatamento, é diferente de estado intermediário. Então a lição ela se concentra nisso. E para isso, o primeiro tópico fala sobre o paraíso eterno, com o subtópico 1, que é uma pergunta. O que é paraíso? Subtópico 2, outra pergunta. O que é a cidade eterna? Subtópico 3, outra pergunta. Quando a eternidade começará? Perceba então que o comentarista ele já foca nisso porque sabe-se que é um tema com muitas dúvidas, né? Então são 3 perguntas. E a primeira é: o que é paraíso? Tá. Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios 12, versículo 2 e 4, Paulo foi até o 3º céu e ele o chamou de paraíso. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Perceba que em Lucas 23, ainda no versículo 46, Jesus entrega o espírito ao Pai e morre. Ou seja, se ele disse que hoje mesmo estaria no paraíso e ele entregou o espírito ao Pai, logo é mais uma descrição que o paraíso é a morada também de Deus, ou seja, o 3º céu. Não há como mensurar a tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso. 2 Coríntios 12, no versículo 4. Que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Uma promessa feita à igreja de Éfeso, onde Jesus diz: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. Então perceba que aqui nós temos 3 passagens do Novo Testamento que mencionam o paraíso. 2 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo vai ao terceiro céu e ele diz que lá é o paraíso. Uma afirmação de Jesus para aquele malfeitor arrependido, de que ele estaria com ele no paraíso. E aí no versículo 46, Jesus ele entrega o Espírito a Deus, ou seja, o seu Espírito vai para o lugar aonde ele disse para o ladrão da cruz, o paraíso, o terceiro céu. E também Apocalipse 2,7, que aqui no Apocalipse 2,7 há uma diferença de paraíso entre Apocalipse e a promessa de Jesus ao ladrão da cruz. Como assim? Nós estudamos sobre estado intermediário. Nessa mesma playlist do segundo trimestre, a nossa conversa da EBD passada, nós falamos sobre estado intermediário. Ou seja, quem morre hoje está no paraíso transitório, está aguardando a ressurreição. Agora, em Apocalipse 2,7, ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então a Nova Jerusalém, onde lá Apocalipse 21 e 22 fala que tem a árvore da vida no meio da cidade, aqui é chamada de paraíso de Deus, ou seja, um paraíso eterno. Agora, paraíso, o termo paraíso no grego, que é paradeisos, significa um jardim, um terreno de prazer. E esse termo era associado ao jardim do Éden. É usado também para se referir às regiões superiores do céu. Então, paraíso é referido como céu por se tratar de um lugar de prazer. Então, alude a um estado de perfeição. Por isso, paraíso ele pode ser usado para se referir ao estado intermediário dos salvos, como também ao estado eterno. Então será um paraíso no sentido de estado perfeito, um estado pleno de alegria, de gozo, de paz. Agora, subtópico 2. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, isso é muito importante, depois do julgamento final, após o milênio, no Apocalipse 20, e a purificação da terra por meio do fogo, aqui entra 2 Pedro 3,10, onde a terra será purificada pelo fogo. Então aí surgirá a Nova Jerusalém, que figura como uma cidade eterna de Deus. Apocalipse 3,12, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Quando esteve nesse mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos, lá em João 14, 2 e 3. Ele disse que prepararia lugar, voltaria para nos buscar, para que aonde ele estivesse, nós ali também estivéssemos. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, no texto de 2 Pedro 3,10, tem sua origem no céu e será também terrena, vista que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus, Apocalipse 21, do 1 ao 3, e nessa ocasião os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 54, o apóstolo Paulo diz que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, o nosso corpo, que hoje entra em estado de decomposição, o nosso corpo imperfeito, impuro, ele será glorificado, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 2. Conforme Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que nós teremos esse corpo humilhado, glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Então, para que esse corpo glorificado? Para habitarmos, nessa cidade. Eu quero ler com você a declaração de fé das Assembleias de Deus. É muito bom também você ter a sua declaração de fé das Assembleias de Deus, que ela te traz um norte muito bom. Ela te dá uma luz muito clara sobre o assunto. É até bom você levar para a sua lição e lá você lê. O capítulo 13 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela trata sobre o mundo vindouro. Então, na página 199, depois de falar do destino dos ímpios, e agora começa a falar do destino dos salvos. Então, fala do novo céu e da nova terra, no capítulo 5. O número 5 do capítulo 13 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que está na página 199. O novo céu e a nova terra é o destino final dos salvos. Apocalipse 21:1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
O céu e a terra que conhecemos desaparecerão para darem lugar a uma nova criação. Isso é anunciado desde o Antigo Testamento e é ratificado no Novo. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa palavra profética em Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A promessa divina de que a terra permanece para sempre significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. A palavra profética também anuncia um novo céu e uma nova terra. Quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. Eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. Trata-se de uma fase preparatória para o estabelecimento do novo céu e da nova terra. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao resplendor da presença de Deus. O universo físico não se sustentará diante da pureza, santidade e glória daquele que está sentado sobre o trono. E o fato de a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo indica que no novo céu e na nova terra não haverá morte e nem condenação. Então depois você leia também que vai falar sobre a Nova Jerusalém. A cidade de Jerusalém também foi importante para a igreja cristã. Primeiro porque Jerusalém foi o berço do cristianismo. Foi ali que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Foi também em Jerusalém que o Cristo ressuscitado derramou o Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E a partir dessa cidade a mensagem de Jesus Cristo se espalhou até os confins da terra, conforme ele mesmo prometeu que aconteceria em Atos 1, 8. Então os autores do Novo Testamento aceitaram grande parte do significado de Jerusalém para o Antigo Testamento, mas também reconheceram o seu simbolismo relacionado a uma cidade celestial. Em outras palavras, o Novo Testamento retrata Jerusalém como uma santa cidade. Não se refere apenas a um lugar na terra, mas no céu, onde Deus habita e onde Cristo governa à sua direita. Isto é, o maior lugar de honra e autoridade. Então dali ele envia suas bênçãos e dali ele retornará. Então a cidade eterna é a cidade que é chamada de Nova Jerusalém, que desce do céu, tá? E aí nós passaremos a habitar nela eternamente. A pergunta do subtópico 3 é: quando a eternidade começará? Então, de acordo com o estudo atento de Apocalipse, ele até respondeu no subtópico 2, depois do julgamento final, depois do milênio, depois da purificação, depois do arrebatamento da igreja ocorrerá a grande tribulação. É isso que você tem que tomar cuidado, para não focar demais nesses temas aqui. Então, por um período de 7 anos, em seguida nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio entraremos no glorioso estado eterno, conforme Apocalipse 21 e também 22. Por isso que eu não me abri muito na leitura bíblica em classe, porque a revista toda vai falar, a lição toda vai falar sobre ela. Aqui devemos cuidar para não confundir. Agora aqui está a chave, ó. Aqui está a chave. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim, em que passaremos com Deus. Aquele é um período, no caso milênio, em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. E ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final, Apocalipse 20, 11 ao 15. Então aguardaremos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a Jerusalém. Então, faça essa separação, tá? Para não confundir o milênio com o estado eterno. Então, eu não vou começar pelo arrebatamento. O arrebatamento você já sabe. A terra vai estar na grande tribulação. Claro, você é pentecostal, você é dispensacionalista, você é pré-milenista. Então você crê, assim como um bom pentecostal, que Jesus ele virá antes da grande tribulação e retirará a sua igreja. Perfeito. A terra, depois de 7 anos, de grande tribulação, aí Jesus vem novamente. É por isso que nós acreditamos, vai também lá na conversa sobre EBD, onde nós falamos da vinda de Jesus, como será o arrebatamento. O arrebatamento tem 2 fases. Então, por quê? Porque ele vem para a igreja e depois ele vem com a igreja. Então no arrebatamento ele veio para a igreja, ele tirou a igreja, agora ele vem com a igreja. Quando ele vem com a igreja, para que ele vem? Ele vem para reinar em um milênio físico e literal. Ou seja, Jesus ele vai reinar durante 1000 anos na terra. E a sua igreja vem com ele, glorificada, para reinar com ele durante esses 1000 anos. Apocalipse 20 fala que durante esses 1000 anos, Satanás está preso e haverá um reino de paz físico e terreno de Jesus. Ponto.
Vou colocar na tela para você um quadro que eu fiz para você, colocando os fatos em ordem, tá? O milênio, Apocalipse 20, no versículo 4, e vi tronos e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui é o milênio, descrito em Isaías capítulo 2, descrito em Isaías capítulo 11. Lembrei agora mais ou menos, tá? Salvo engano, Ezequiel capítulo 5, onde toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Então aqui é o milênio. Após o milênio, a terra é purificada pelo fogo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então aqui a terra é purificada pelo fogo. Então vem novos céus, nova terra e a nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21. João vê um novo céu, uma nova terra, porque a primeira terra, né, e o primeiro céu já passaram por ocasião da purificação. E aí ele continua falando, ele vê o trono, ele vê a cidade, ele fala que ali Deus enxugará toda lágrima, né? E lá no versículo 10 ele fala assim: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então aqui é outra coisa para você citar. Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Tá? E aí entraremos na eternidade. Apocalipse 22, 5 diz que e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor de Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Então perceba que no milênio reinaremos durante 1000 anos com ele. Na eternidade reinaremos para sempre com ele. Então milênio é uma coisa, tá? Estado eterno é outro, tá? Então milênio é o quê? 1000 anos que Cristo reinará com sua igreja, tá? E aí depois disso Satanás é solto, Jesus destrói Satanás, e aí entra no juízo do trono branco, no tribunal, no juízo final, para os ímpios, tá? Outra coisa que você tem que desfazer, é o pensamento errado que as pessoas têm, que os crentes passarão pelo juízo final, e ali vai abrir um livro e mostrar todos os seus pecados, e ali quem tiver no livro entra, quem não... Calma aí, vamos botar as coisas em ordem. A igreja não passa por tribunal para ser condenada, para ser julgada. A igreja passou lá atrás, no arrebatamento, pelo tribunal de Cristo. Para quê? Para ser recompensado pelas suas obras. Tá? Ele diz: eis que cedo vem e trago comigo a minha recompensa. Paulo diz que as nossas obras serão provadas no fogo. Então a igreja, ela passa pelo tribunal de Cristo. Ela é recompensada pelas suas obras e depois ela vai para a boda do Cordeiro. Tudo isso nos 7 anos de tribulação. Quem passa pelo juízo do trono branco são os ímpios. E nós julgaremos eles, o texto diz. Então, essa ideia é descabível, essa ideia é errada. Eu escuto pessoas falar, então tire esse conceito errado da cabeça das pessoas, tá? A igreja não será julgada no julgamento do trono branco. Pelo contrário, a igreja julgará com Cristo. Tá bom, gente? Então, o paraíso e a Nova Jerusalém são realidades eternas e bíblicas do céu, tá bom? Então vamos entrar no tópico 2. O tópico 2 fala sobre o eterno e perfeito estado, tá? Subtópico 1, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Subtópico 2, o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, do 1 ao 5. Então entraremos em um estado eterno, porque viveremos então eternamente. A gente tem mania de falar assim, passaremos a eternidade. A eternidade não passa. Não tem como a gente entender. Mas nós não estaremos mais no Cronos, né, no nosso tempo. Tá? Então entraremos em um estado eterno. Tá? E um estado perfeito. Perfeito porque será a renovação de todas as coisas. Então seremos perfeitos, estaremos livres do pecado, estaremos livres das concupiscências, de tudo aquilo que nos aflige, das tentações. Então vamos ver o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus. Após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, nesse tempo o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Haverá reconciliação geral de todas as coisas em que céu e terra serão a mesma grei. Colossenses 1:20, né? Onde Paulo fala que pelo sangue de Cristo na cruz, ele reconciliou todas as coisas, céu e terra. Por isso,
O perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza de pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Professor, você tem a chance de tirar heresias que são ensinadas às pessoas e de colocar nas pessoas a esperança do céu e a alegria de você saber disso, de você saber que isso é real e que isso lhe aguarda, né? Então vamos ver um pouquinho sobre o estado perfeito e eterno, né? Na Bíblia, nós vemos que em Gênesis, né, Deus criou um paraíso. E esse paraíso perfeito, né, tudo isso foi deturpado por causa do pecado. Então tudo isso levou o homem à imperfeição. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós fomos afastados da presença de Deus, afastados da glória de Deus, nós nos tornamos então imperfeitos, mortos espiritualmente. E quando nós folheamos a Bíblia, nós vemos como o pecado durante a história humana foi se fazendo presente, real, e foi levando o homem a um caos. Veja no cartaz aí que eu vou colocar, que no estado eterno, a comunhão será perfeita. Olha quantos textos para você trabalhar. Apocalipse 14, 13, Apocalipse 19, 1. Vou ler para você aqui, Apocalipse 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Senhor, nosso Deus. Então, ali a comunhão será perfeita. Glória a Deus. Não existirá mais fofoca, não existirá mais briga, não existirá mais contenda. Ali também o conhecimento será perfeito. Paulo diz em 1 Coríntios 13, o versículo 10 ao 12, ele diz que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E olha o que ele diz no versículo 12: porque agora nós vemos por espelho, como enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E leia também Colossenses 3:4. Lá o conhecimento será perfeito. Aqui nosso conhecimento é limitado. Lá o serviço será perfeito. E lá em Apocalipse 22, lá no versículo 3, ali não haverá mais maldição, né, contra ninguém. E o trono do Cordeiro estará nessa cidade, e os seus servos o servirão. Então lá também não haverá mais pecado, pecadores ou maldição. O próprio texto que eu acabei de ler, 22:3, mostra que não haverá mais maldição contra ninguém. E terá um governo e habitantes perfeito. O 21, do 24 ao 26, onde mostra justamente isso, onde as nações andarão na mesma luz, os reis da terra trarão para ele a sua glória, né? As suas portas não se fecharão nem de dia, né? Porque lá não haverá noite, e a ele trarão a glória, a honra das nações. Então ele governará todas as coisas. Então terá um governo perfeito e também habitantes perfeitos, tá? E o subtópico 2 vai mostrar o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, do 1 ao 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira... Isso é muito importante, você saber que são símbolos. Eu já vi gente dizendo que a gente vai viver eternamente porque vai comer do fruto da árvore da vida. São símbolos, ponto, tá bom? Que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. A, um rio. B, a árvore. E C, a ausência de males. E D, a presença de Deus. E eu destaco aqui que todos esses anteriores são possíveis por causa da presença de Deus, tá? A vida eterna é descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio de vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 1 de 22. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, em que diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. João 4:10 para a mulher samaritana. O Salmos 46, verso 4 também fala da água, né, como vida. E Ezequiel 47, do 1 ao 12, o rio que flui do trono, né, do altar do templo, e por onde esse rio passa, a vida, né? Os peixes voltam a viver, as árvores voltam a crescer. E B, a vida eterna é descrita como uma árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis.
Apocalipse 22:2 mostra a árvore da vida de Gênesis 9 e Gênesis 3:22, né? E seus 12 frutos de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doença, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. C. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra ninguém. Nós já falamos, Apocalipse 22:3. O problema do coração do ser humano será para sempre dissolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. E C. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, conforme eu li 1 Coríntios 13:12, que agora nós vemos por enigma, mas um dia o veremos face a face. E sua presença será a nossa luz para sempre, Apocalipse 22:4. E verão no seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Que alegria indivisível! Prestaremos culto olhando diretamente para ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com ele. Então, como eu disse, né, tudo isso na cidade só será possível por causa da presença gloriosa dele. Perceba que a cidade é linda, a cidade tem muitos aspectos únicos e lindos, sobrenaturais, porém a atração principal da cidade é Deus e o Cordeiro. Perceba que o rio da vida sai do trono dele. Perceba que é ele que enxugará dos olhos toda lágrima. A cidade não... Gente, se a gente estudar um pouco sobre astronomia, e nós vemos a força que o Sol tem sobre a Terra, o movimento de rotação, o movimento de translação, todo o nosso sistema solar que gira em torno do Sol por causa de sua força, e gira em torno de si também por causa da força do Sol. E quando nós vemos que essa cidade não necessita de sol, porque a glória de Deus, ela é mais forte do que isso. A glória de Deus encherá toda aquela terra de luz, ao ponto de aqui com o sol nós termos noite, mas lá não haverá noite. Então, ele é a atração principal. Então, o rio puro e claro, né, que procede do trono, né, esse rio aparentemente literal, mas é simbólico, ele sugere o fluxo contínuo do Espírito Santo e da vida, da bênção e do poder espiritual que ele nos dá. O rio é um lembrete de que as pessoas são dependentes de Deus, Pai, e de Cristo Jesus para tudo na sua vida, assim como foram sempre. A árvore da vida, que pode ser um substantivo coletivo, referindo-se às árvores que reveste ambos os lados do rio da vida, assim como Ezequiel 47, essa árvore se refere à vida eterna dada a todos os membros do povo de Deus. Afinal, lá no Éden, era ela que dava vida. E quando o homem peca, ele perde o acesso a ela por causa do pecado. Agora, sem pecado, nós seremos reconciliados plenamente. As folhas que curam indicam a ausência de qualquer coisa que traga dano físico ou espiritual, assim como o rio de Ezequiel 47. Então, observe que mesmo em nossos corpos imortais, nós seremos dependentes de Deus, dependentes de Jesus, para nós termos vida, força física, saúde. Então é isso que o rio e a árvore representam. Nós, mesmo no estado eterno, com corpos glorificados, livre de pecado, livre da morte, livres das tentações, nós somos dependentes de Jesus e seremos para todo sempre. Glória a Deus. Então será uma alegria constante, indivisível, inefável, inigualável. Será um gozo eterno, tanto que a nossa mente pecadora limitada não consegue mencionar. Aqui a gente fica tentando imaginar, mas não existe palavra para descrever, não tem como a gente imaginar. Estaremos em um estado pleno de alegria, de gozo, de prazer, de paz. Por isso, os termos simbólicos, para que a gente tente entender. Então, a vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, como uma árvore, um lugar sem males e a presença eterna de Deus. E o tópico 3 fala sobre o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? Perceba como tem pergunta nessa lição, porque é uma lição bastante complexa. 2. Viveremos todos em unidade. E 3. Finalmente em casa. Então, o que todo crente salvo deve esperar? Os santos de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Se bem que tem gente tão materialista que prefere, que quer isso. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor
é Deus. Hebreus 11, 9 e 10 mostra que ele tinha a esperança de uma cidade eterna cujo Deus é o arquiteto. E Gálatas 4, 26, Paulo diz que a Jerusalém que está lá no alto é livre e é mãe de todos nós. Quando ele diz todos nós, ele diz dos crentes do Antigo Testamento também. Tá? E no mesmo texto em Hebreus 11, 16, então Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, recompensa gloriosa. Hebreus também 11, do 24 ao 27. Por isso, o cristão que vive nesse mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. O que nós devemos esperar é que nós viveremos em um estado eterno e real. Isso é real, isso é bíblico. E aqui nos mostra que os salvos do Antigo Testamento, é bom você também frisar que a salvação ela sempre foi pela fé. Então os salvos do Antigo Testamento também tiveram essa esperança e por isso alcançaram o mesmo objetivo que nós. Então perceba que a morte de Cristo na cruz, ela não alcança apenas aqueles que morreram depois da cruz, mas aqueles que pela fé viveram lá atrás. Tá? Então eu sempre digo, nós somos privilegiados, porque eles não tinham as informações que nós temos, nós temos. O subtópico 2 fala que viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão o nome das 12 tribos de Israel, e dos alicerces que levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras, como eu disse. Isso está escrito em Apocalipse 21, do 9 ao 14. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisto não há judeu nem grego, em Gálatas 3, 28. Viveremos uma nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. A teologia reformada, ela acredita que Deus hoje ele tem um só povo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é composta de judeu e de gentil. Mas o corpo de Cristo hoje é a igreja, e nós vemos em Apocalipse que, e alguns escritos também de Paulo, que na grande tribulação Israel aceitará Jesus como Messias. Então aí sim, o povo de Israel hoje, os judeus que não aceitam Jesus como Messias, eles serão regenerados. Então, na Nova Jerusalém nós viveremos em unidade, no sentido também de que judeu e gentil serão um só corpo. Nós teremos uma comunhão perfeita com Deus e uns com os outros. E também teremos uma comunhão perfeita consigo mesmo. Porque o pecado, ele destrui a nossa comunhão com Deus, ele destrui a nossa comunhão um com os outros e até consigo mesmo, com os traumas, com os conflitos internos. Então nossos corpos perfeitos, em ambientes perfeitos, numa cidade perfeita, gerará uma unidade perfeita. Então lá sim nós seremos um só povo, né? Um só corpo, quando nós estivermos eternamente com Cristo Jesus. E o subtópico 3 fala de finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos estrangeiros nessa terra. Pedro fala isso e também Hebreus 11, 13. O apóstolo Paulo nos lembra de que nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Paulo, em 2 Coríntios 5, 8, diz que temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. E Filipenses 1, 21 ao 23, onde Paulo diz que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro, e que a esperança dele é de estar com Cristo. Então essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Finalmente em casa. Como nós desejamos falar essa frase. Então finalmente estaremos em casa. Chegaremos ao fim dessa carreira, né? Dessa corrida. Alcançaremos aquilo que Paulo fala aos Filipenses capítulo 3, versículo 14, versículo 13. Né? Alcançaremos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então chegaremos assim à conclusão dessa jornada aqui na terra. E eu termino deixando para você o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18,
Porque para mim tenho por certo, é uma verdade, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Ou seja, tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro. A nossa esperança não está nessa terra, mas sim na eternidade, aonde nós estaremos para sempre com Cristo. Essa era a esperança de Paulo, essa era a esperança dos apóstolos. Quando Jesus usa o termo que na casa de meu pai há muitas moradas, e é claro que quando fala de casa, fala que nós teremos um lugar na Nova Jerusalém. Tá? É bom você não confundir casa como um endereço fixo, onde eu entro, saio. Não, quando fala de casa, fala que nós teremos lugar na eternidade. Então, no estado final, finalmente poderemos dizer, estamos em casa. Que essa seja sempre a nossa esperança, que nós possamos sempre estar com isso em nossa mente, que essa seja a nossa ambição como cristãos. A conclusão diz que o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Filipenses 1,6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Então que possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu espero ter contribuído com essa lição, e se Jesus não voltar, espero você também nas lições do terceiro trimestre. Se essas lições têm edificado sua vida, deixe aqui no comentário, deixe também o seu nome, de onde você está falando, e fique agora com uma breve apresentação do comentarista do terceiro trimestre, pastor Silas Queiroz. Então, gente, Silas Queiroz é muito conhecido, né? Você provavelmente o conhece. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, que é em Roraima, onde ele também atua como procurador-geral nesse mesmo estado. Ele é formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Logos, a FAITEL. É comentarista e escritor de diversos livros e também da lição bíblica dominical da CPAD, não só da classe dos adultos, mas também, como por exemplo, no primeiro trimestre de 2024, ele foi o autor da revista dos jovens, o Fundamento Apostólico dos Apóstolos e dos Profetas. Esse será o comentarista da nova revista em que nós iremos trilhar esse assunto. Deus abençoe sua vida, fique na paz e um abraço.